Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero falar com você sobre o conto 1º de Maio, que está aqui neste livrinho, Contos Novos de Mário de Andrade. Mas antes, eu queria pedir, de coração mesmo, que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque seria uma maneira de ajudar o nosso trabalho. Não custa nada e vale muito. A primeira coisa que eu quero que você saiba sobre esse conto é a forma como ele é narrado. Isso é muito interessante. Temos um narrador em terceira pessoa, isto é, quem conta a história não é personagem. Além disso, esse narrador ele é onisciente, ou seja, ele é capaz de entrar na mente de qualquer personagem. Mas o interessante é que esse narrador, tendo a capacidade de entrar na mente de qualquer personagem, ou seja, esse narrador onisciente, ele é, digamos assim, seletivo, porque ele praticamente só fica no pensamento de uma personagem, o 35. Sim, o nome dessa personagem é esse mesmo, 35. No finalzinho, lá no finalzinho desse vídeo, eu vou explicar por quê. Mas por que esse narrador inventou de ser seletivo? É porque essa seria uma maneira dele fazer a gente acompanhar e, mais do que isso, sentir o amadurecimento, o crescimento psicológico desta personagem no decorrer de um dia. Aí eu tenho um esquema muito bem construído. Eu tenho um narrador em terceira pessoa, que está contando a história, e aí ele nos resgata os pensamentos desta personagem. E ele faz isso de uma maneira que você, lendo a história, perceba coisas que a própria personagem, em sua ingenuidade, não entende. Então, ao acompanhar apenas a personagem, né, os pensamentos dessa personagem, nós conseguimos sentir essas limitações intelectuais, essas limitações psicológicas dela. E ao mesmo tempo, como a narrativa está sendo em terceira pessoa, nós conseguimos ter a capacidade de enxergar a verdade que o próprio 35 não enxerga no decorrer do seu dia. Mas, e que dia é esse? É o 1º de Maio, justamente o título do conto. Você sabe que esse dia é feriado, né? Mas e que feriado é esse? Quero ver a sua resposta. Aí está uma coisa bastante interessante. É dia do trabalho ou dia do trabalhador? Essa confusão nos ajuda muito na interpretação deste conto. Uma coisa é comemorar o Dia do Trabalhador, o que se aproxima muito da agenda de esquerda. Outra coisa é comemorar o Dia do Trabalho, o que interessa muito à agenda da direita. E olha que interessante, eu acho tudo interessante, né? E olha que interessante, esse conto foi escrito entre 1934 e 1942, justamente dentro da era Vargas. Ter noção disso nos ajuda muito a entender essa história. Enfim, temos de manhãzinha o 35, um jovem de 20 anos, ansioso para comemorar o feriado de 1º de Maio. E aqui temos uma coisa que eu acho muito interessante num texto literário. É quando ele diz muito mais do que o que está escrito. É quando ele deixa algumas informações nas entrelinhas, implícitas, subentendidas. Veja, o 35 ele sai com uma roupa preta, né, toda social, toda bonitinha, uma gravata azul de bolinhas brancas e o sapato amarelo. As cores da bandeira do Brasil. Por aí você já percebe, na lógica do conto, que o 35 ele representa um nacionalismo bobo. E esse jeito bobo, ingênuo, você consegue captar em outras atitudes do 35. Por exemplo, nos adjetivos que ele usa. Quando o narrador entra na mente do 35, ele põe à tona os pensamentos dessa personagem e as suas frases. E aí você vê adjetivos como o maravilhoso 1º de Maio, o grande jogo de futebol, o imenso Brasil, o imenso colosso gigante. Eu acho muito legal isso. Em nenhum momento o narrador disse que o 35 é bobo, é ingênuo. Mas basta olhar o tipo de adjetivo que ele utiliza, a maneira como ele se veste, as atitudes dele, para você perceber, nossa, como ele é bobinho. E tudo isso é coerente com um grande feito que o 35 pretende realizar nesse dia:
comemorar o 1º de maio. E olha como tudo isso que eu estou falando é coerente. O 35 sai de casa e já faz no automático o caminho de ida para o trabalho. Percebeu o que está acontecendo aqui? O 35 está tão condicionado ao trabalho que não consegue aproveitar o seu dia de folga. Como bem diz o narrador, ele estava celebrando e não tinha o que fazer. Mas 35 não é essa cabeça totalmente vazia, não. Ele é um jovem relativamente instruído, principalmente pelos jornais que ele lia. É por meio desses jornais também que o 35 adquire uma noção bem superficial, mas bem superficial mesmo, com uma orientação política com a qual ele simpatiza, que é o comunismo. É por meio desses jornais também que ele fica sabendo de umas revoltas, né, de uns motins que ele chama de Turumbamba, daí o uso do português coloquial do Brasil, que é a paixão dos modernistas. Por meio desses jornais ele fica sabendo que esses motins, essas revoltas, iriam acontecer em Paris, em Cuba, no Chile, em Madrid, e ele fica na expectativa. Vai acontecer também aqui em São Paulo. No entanto, para sua decepção, entre tantas que ele vai ter no decorrer do conto e no decorrer do dia, o que vai acontecer aqui em São Paulo é exatamente o contrário disso. Para começar, quando ele chega aqui na Estação da Luz, onde ele trabalha, esqueci de falar, o 35 ele trabalhava como carregador de malas na Estação da Luz. Por isso que ele é meio saradinho, assim que nem, ó, tá vendo a bisnaguinha que eu comi hoje de manhã? Então, o 35 ele é meio saradinho, né? Porque é de tanto carregar a mala dos viajantes que passavam ali pela Estação da Luz. Enfim, quando ele chega ali na Estação da Luz, já começam as decepções, né? Primeiro, o 35 ele percebe que os seus colegas de trabalho não estão na mesma vibe que a dele. Eles querem continuar trabalhando e garantir o seu sustento. Segundo, ele sente que é alvo de chacota dos seus colegas, apesar de não entender por quê. Mas nós, leitores, já percebemos a maneira ridícula como ele está vestido, sabemos que ele deu um nó errado na gravata e sai por aí sem perceber isso, esses seus ideais bobos. Só faltava ele sair dizendo aí para os seus coleguinhas: trabalhadores brasileiros, univos! Veja bem, a análise de um texto literário ela vai depender do quê? Da conexão dos elementos, estabelecendo um contexto. Veja, não há nenhum problema em você defender ideais cívicos, não há nenhum problema em você ser nacionalista, não há nenhum problema em você acreditar no comunismo. O fato é que nesse contexto montado pelo conto, esses elementos revelam a ingenuidade da personagem, nesse contexto montado no conto. Tem outra coisa que deixa o 35 bastante chateado. Para todo lugar que ele vai, ele encontra policiais, evitando o povo de aglomerar. Então o governo já está bastante ciente dessa possibilidade de revolta, como estava acontecendo no resto do mundo. E os policiais estavam aí para evitar isso. Então o 35 ele vai sentindo que as coisas não estão na mesma vibe que ele. Isso tudo vai produzir nele um desencaixe, né? Um mal-estar que no começo ele não consegue entender o motivo. Mas você já sabe o que está acontecendo, né? Essas decepções, elas vão no decorrer do tempo produzir essa mudança na personalidade do 35. E isso acaba também se manifestando no ambiente em que a personagem está, de forma simbólica. Se de manhãzinha, quando ele saiu de casa todo empolgado, o dia estava lindíssimo, agora, após algumas decepções, o sol já está queimando, incomodando. Ele até procura um banco ali no jardim em frente à estação, provavelmente Jardim da Luz, mas não consegue encontrar um com sombra. Todas essas mudanças externas representam mudanças internas, ou seja, que estão acontecendo dentro da personagem 35. Eu acho interessante que essa expressão dentro aparece 2 vezes, pelo que eu me lembro, né? Primeiro, porque isso atende o ideal do modernismo, né, do primeiro tempo, ao qual pertencia o Mário de Andrade, que é de valorizar e assim incorporar a variedade popular do português brasileiro. Além disso, destaca essa palavra dentro, né? Ela serve para colocar em foco que o que nos interessa nesse conto
não é o que está fora da personagem, o 1º de maio, mas o que está dentro dela. Ou seja, não é o 1º de maio que me interessa, mas como esse feriado, como esse evento afeta a personalidade do 35. O que vai possibilitar a veiculação de uma crítica social ao 1º de maio. Então, professor, é sobre o 1º de maio. E não é. Acho que você me entendeu, né? Então, sem ter o que fazer, e olha que interessante, né? No dia em homenagem a ele, o 35 não tem o que fazer. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai sentar nesse banco da praça e vai ler um jornal. É aí que ele vai ler um artigo todo pomposo, cívico, sobre a dignidade dos trabalhadores. Isso enche a sua alma de uma vontade de lutar, até dar a sua vida por uma causa. Mas, para todo lugar, o 35 vê policial. Acho até interessante uma expressão que o narrador usa, né? A polícia querendo mostrar poder sem ostentar poder. E você se lembra, né? Tudo isso para evitar que os trabalhadores se reunissem e fizessem motins, revoltas. Ué, mas o 35 lê no jornal que estava autorizada uma reunião de trabalhadores ali no Palácio das Indústrias. Teria até um discurso do secretário do Trabalho. Essa reunião, a polícia e o governo autorizaram. É uma cilada, Pino. Sim, é uma cilada 35, é uma cilada 35. Mas veja como o 35 já está amadurecendo. Ele percebe alguma coisa negativa no ar. Ele já está percebendo que esse evento, essa reunião, não seria em benefício dos trabalhadores, mas para atender os critérios, as vontades opressivas do sistema. Não esquece que este conto foi escrito durante a Era Vargas, tá? Mas 35 anda muito confuso, porque ao mesmo tempo em que ele não quer ir a esse evento, ele também quer. E aí já imagina uma revolução acontecendo a partir dali, que contaria com o apoio do general da região militar, que por coincidência era um gaúcho. E aqui acontece algo interessante. 35 imagina um gaúcho derrubando o poder em São Paulo. Por quê? Porque o bonitinho ainda está chateado com a derrota de São Paulo na Revolução Constitucionalista de 1932. Então, o bonitinho quer desforra com o Estado que o decepcionou. Entendeu o que está acontecendo aqui? Lá atrás eu havia dito que a consciência socialista ou comunista de 35 era superficial. Aqui eu reforço essa superficialidade, porque a gente vê que o 35 ele está tratando questões político-sociais muito sérias, como torcida de futebol, como uma disputa entre Corinthians e Palmeiras, ou um Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Ainda bem que hoje já não tem mais isso. Aí vem uma esperança. O 35 lê nesse mesmo jornal que uma comitiva do Partido dos Trabalhadores iria chegar na estação que ele chama de concorrente dele. Ele era da Estação da Luz e a concorrente seria a chamada Estação do Norte, que na verdade é essa aqui, a Estação Brás. Antigamente era a Estação do Norte, acho que depois passou a ser Roosevelt, se não me falha a memória, e hoje é chamada de Brás. 35 então parte para lá para ver os seus representantes, os deputados do Partido dos Trabalhadores. Chega 15 minutos atrasado e já não tinha mais ninguém lá. Pior, o 35 pergunta para os trabalhadores da estação se eles tinham visto esses deputados, os representantes dos trabalhadores. E ninguém percebeu nada. Um desses trabalhadores até fala: acho que deve ter sido uns homens que chegaram aqui, tiraram umas fotos e foram embora no carro oficial. Que decepção! Quer dizer, mais uma decepção. A partir daí, o 35 tenta arranjar algum interesse nesse tão esperado 1º de maio. Tá acompanhando a mudança? E olha que interessante, isso também se manifesta na paisagem, tanto que estamos às 13 horas e o nosso personagem fala que o sol estava tão quente que parecia querer acabar com a gente. E o 35 num mal-estar danado, até sem vontade mesmo de comer.
numa hora em que ele já deveria estar com fome. Percebe como esse mal-estar revela uma correlação entre o universo externo, uma conjuntura, um contexto sociopolítico, né? E o universo interno, psicológico, o universo de dentro da personagem 35. E também perceber uma outra coisa interessante. 35 começou o seu dia super empolgado. Agora ele está procurando algo que torne o dia dele interessante. É aí que ele lembra que tinha recusado, até meio revoltado, um convite dos seus amiguinhos para participar de um piquenique monstro naquele feriado. No 1º de maio, fazer piquenique. Agora, depois dessas decepções, ele já passa a desconfiar de algo. Esse piquenique monstro e um jogo de futebol que tinha sido marcado para aquele dia ajudaram a esvaziar o feriado. Parece que o 35 ele desconfiou, mas não conseguiu entender exatamente o que aconteceu aqui. Mas eu tenho certeza que você entendeu, né? Isso mesmo, a famosa política do pão e circo. Dê comida e diversão à população e a torne alienada e, portanto, dominada. Enfim, o 35 precisava aproveitar o seu dia. É por isso que ele sai da Estação Brás, ou, como se dizia naquela época, Estação do Norte, e vai aqui, o Palácio das Indústrias. É lá que ele encontra um colega de trabalho, o 486, que o 35 qualifica como um anarquista covarde, cheio de ideais revolucionários comunistas, mas sem a mínima gota de coragem de lutar por eles. Mas ali, naquele ambiente fechado que é o Palácio das Indústrias, deputados e moças distintas comemoravam o 1º de maio. Essa era a única reunião autorizada pelo governo e não era feita por trabalhadores, mas, repito, por deputados e moças distintas. O pior é que aparece um homem bem vestido convidando o 35, o 486 e outros trabalhadores a entrar. Veja, o evento é em homenagem a vocês. É a festa dos trabalhadores, não é mesmo? É uma cilada, Bino. Sim, o 35 e outros ali já desconfiam que é uma cilada, é uma cilada. É como se eles entrassem numa ratoeira. Mas o 35 já tinha imaginado que aquilo seria até uma possibilidade de uma luta de classes, de uma tomada de poder. Mas depois de tantas decepções, ele desiste. Ele não só não entra, mas vê também a polícia dispersar um começo de aglomeração. É aí que 35 entra em pânico, né, numa mistura de sentimentos. Ele sente uma carícia enorme por todos aqueles trabalhadores tão fortes, tão fracos. Sente o jogo de palavras e ideias aqui? E não é à toa que agora o 35 se toca que está vestido de uma forma ridícula. E também não é à toa que a expressão 1º de maio deixa de ser escrita com iniciais maiúsculas e passa a ser escrita com iniciais minúsculas, o que significa que perdeu a sua importância. Então o 35 é tomado de um ódio de si mesmo, ódio do 486, ódio dos outros trabalhadores, ódio do 1º de maio, um ódio de viver. Por isso que lá pelas 14 horas ele parte para o Largo da Sé, hoje a Praça da Sé. Ele tem notícias de que lá ocorrerão revoltas, né, motins, mas outra decepção. O que acontece? Nada. Às 17 horas, o 35, depois de tantas decepções, já está muito experiente. Como o narrador fala, tão criança e tão experiente da vida. E olha que simbólico, ele volta então para a Estação da Luz, o reduto dele, o domínio dele. E olha mais simbologia, agora ele está com muita, mas muita fome. Por isso que ele vai comer o seu pão com manteiga, mas muita manteiga. Nem se importa em pagar o acréscimo, é muita, muita manteiga mesmo. E depois come uma maçã. Tá vendo que simbologia danada que
A maçã que inventaram que era o fruto do conhecimento, o fruto proibido, o fruto ligado à expulsão do paraíso. Será que estou viajando? Acho que não, porque Mário de Andrade era um cara muito católico. O que me faz desconfiar que não estou viajando não. Deve ter muita coisa de cristianismo aqui. Tanto que lá para trás, nesse conto, a consciência socialista, comunista de 35 era chamada de sarça. Isso, uma chama que não queima, ou seja, um ideal socialista que não põe o sistema abaixo. E assim como em Vestida de Preto, outro conto desse livro, nós vemos uma fusão do universo bíblico com o universo freudiano, psicanalítico. Aqui em 1º de Maio, nós vemos uma fusão do universo bíblico com o universo socialista. Enfim, 35 volta para o convívio dos seus companheiros. Estão super curiosos e querem saber como é que foi 1º de maio. Houve tumulto? Houve revolta? Houve motim? O 35 responde com um jeito tipicamente paulista. Né? O Mário de Andrade era apaixonado por São Paulo. Então ele responde com um muxoxo. Coisa bem típica do paulista. E, além disso, responde com um palavrão. O que revela um desdém. Quer dizer, um desprezo do 35 pelo 1º de maio. O 35 já está amadurecido. Tanto que agora, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar um carregador, né, mais velho, bem mais velho, o 22, a carregar malas de uma família que tinha acabado de chegar ali na Estação da Luz. E 35 faz isso tudo por companheirismo, sem cobrar nada. Mas aqui acontece uma coisa muito chata. O 35 qualifica essa família como cabeça chata, que é uma maneira pejorativa, preconceituosa de se referir a nordestinos. Mas esses são os ideais daquela época, né? Porque hoje ninguém civilizado falaria coisas dessas. Isso me lembra um outro momento no conto, lá para trás. Lembra quando o 35 não tinha o que fazer, então ficou sentado ali no banco do Jardim da Luz. É aí que ele se sentiu diminuído, porque ele, sentado, sem ter o que fazer, ele se sentiu disponível com as mulatas, que provavelmente estavam ali se prostituindo. É aí que ele desesperadamente resolveu arranjar alguma atividade, ler jornal. É aí que acontecem 3 coisas negativas, desagradáveis. É o racismo, a maneira como ele deprecia as mulatas. Aí vem a segunda coisa, que ele compara com uma branca que ele tinha conhecido. Ela o levou para o apartamento dela para... e diz que a branca é superior, né? E a terceira é a desqualificação em relação ao trabalho da prostituição. Mas são coisas daquela época. Hoje vivemos tempos mais civilizados. Por fim, faltou explicar por que as personagens são chamadas por números. Primeiro, porque é uma forma de criticar o sistema, né, que massacra de tal maneira o trabalhador a ponto de desumanizá-lo. Daí ele ser tratado apenas por número, o 35, o 486, o 22. Além disso, há outras mensagens subliminares, referências, informações implícitas, sei lá como falar isso. 22 é o velhinho que o 35 ajudou. E 1922, é o ano da fundação do Partido Comunista Brasileiro. E 486 é o número do decreto de Vargas que cria o Dia do Trabalho. E notou uma coisa interessante aqui? Não se trata mais, como se falava antes, de Dia do Trabalhador, mas Dia do Trabalho. Trocou-se uma expressão que fortalecia o proletariado, Dia do Trabalhador, por uma expressão abstrata que enfraquecia o proletariado, Dia do Trabalho. Pior, era mais abstrata ainda, porque como dizia o decreto de Vargas, que era dia de exaltação do dever e da dignidade do trabalho. Notou como essa abstração esvazia a força do proletariado?
E 35 é o ano, 1935, em que Vargas tornou 1º de maio feriado. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação ao conto 1º de maio do livro Contos Novos, de Mário de Andrade. Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixe o seu comentário, compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E se você quiser saber características gerais sobre o livro em que o conto 1º de maio está inserido, veja esse vídeo aqui, em que a gente analisa a obra Contos Novos. E se você quiser a análise dos outros 8 contos que compõem este livro, meu amor, é muito simples. É só ver essa playlist. O conto que você está procurando ainda não está nessa playlist? Preste bem atenção no que eu acabei de falar. Ainda não está na playlist. E quando é que vai estar? É muito simples. É só você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para ficar sabendo dessa e de tantas outras novidades. Um beijo com sabor de feriado e até a próxima.